Como referimos há pouco na revista de imprensa, joga-se hoje a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. O Benfica recebe o Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz e o Braga desloca-se ao Estádio dos Arcos para defrontar o Rio Ave. E por isso mesmo temos Cancela Moura para fazer a antevisão destes dois jogos. Boa tarde, Cancela. Bem-vindo ao Jornal Regional uma vez mais. Vamos começar com o clássico. O Benfica está confiante, está moralizado, perto de se sagrar campeão nacional, mas há 21 anos que não vence por duas vezes no mesmo ano civil o rival Futebol Clube do Porto. Do outro lado, temos uma questão de honra para os Dragões, não é? Época desastrosa. É verdade que o jogo aparece numa altura do ano em que o Futebol Clube Porto vê neste jogo pelo menos uma forma de salvar a época, e é mesmo isto que efetivamente poderá acontecer se o Futebol Clube Porto conseguir ter êxito na deslocação à Luz. Esta época correu muito mal, o Futebol Clube Porto está numa grande irregularidade, vai disputar, aliás isto tem alguns condimentos que podem contrariar as estatísticas que a Rita referiu. Este ano o Benfica, e este é o primeiro de 3 jogos que vão acontecer no próximo mês e meio entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, porque o Benfica depois disputará também ainda uma partida para as meias finais da Taça da Liga com o Futebol Clube do Porto, que é no dia 27, e depois julgo que no dia 11 de maio, salvo erro, será o último jogo do campeonato entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica. E, portanto, existem aqui algumas questões que estão resolvidas. Penso que a questão desse jogo, o último do campeonato, não terá o interesse em termos de competitividade que tem, por exemplo, esta partida e a próxima para a Taça da Liga, mas, como disse, o Futebol Clube do Porto terá que apostar tudo, absolutamente tudo, neste clássico para poder levar de vencida o Benfica. Ao contrário do que algumas pessoas vão vaticinando, o facto do Benfica estar neste momento favorito ou uma vitória não significa absolutamente nada. Eu quero lembrar que há 3 anos o Benfica fez um excelente resultado com o Futebol Clube do Porto, veio ganhar nesta meia-final da Taça de Portugal por 2-0 no Estádio de Dragão e depois foi eliminado em casa, precisamente porque o Futebol Clube do Porto fez exatamente a mesma coisa e foi ganhar a Luz. Portanto, eu julgo que estes jogos são os jogos rodeados muitas vezes de muita ansiedade, de muita pressão até mediática. Por exemplo, começou logo pela nomeação de Pedro Proença, está rodeado de uma grande polémica. O treinador de Futebol Clube do Porto fez uma coisa que nem é habitual acontecer no Dragão, mas que efetivamente até surpreendeu muita gente, que foi uma espécie de blackout para a antevisão do jogo, em protesto pela nomeação do árbitro, que significa logo uma pressão sobre quem vai dirigir o encontro. O Futebol Clube do Porto, no entanto, está na sua máxima força, treinou à porta fechada, quer dizer, há aqui um conjunto de sinais que de facto revelam que o Futebol Clube do Porto tem que encarar com muita ansiedade, com muita seriedade este jogo no sentido de salvar a época. Por outro lado, o Benfica julgo que estará numa maior descompressão, é verdade. O facto de encarar este jogo com outra naturalidade, o Benfica ainda está em prova ainda na Liga Europa, o campeonato penso que está matematicamente ganho, estará seria quase um cataclismo, faltam 2 pontos, e isto corresponde a dois empates em casa que o Benfica terá que ter, portanto corresponderá a um objetivo traçado há muito pelo clube, e ainda está nas 2 meias finais de Futebol Clube do Porto, o que significa que estará sobretudo com menos ansiedade, com menos pressão de uma vitória. Por outro lado, julgo que o Benfica poderá jogar um bocadinho condicionado, porque a dupla Luizão e Garay provavelmente irá desfazer-se neste jogo uma vez mais. Tem sido uma parede defensiva muito importante para o Benfica, porque provavelmente teremos Jardel. O Luizão, o Feiza também estaria em dúvida com o Ruben Amorim, o que significa que poderão condicionar a composição da equipa do Benfica, mas também é verdade que o Benfica esta época tem feito uma gestão de plantel muito grande e tem tido uma rotatividade de 5, 6, 7 jogadores entre todas as provas, o que significa que efetivamente isto também poderá não ser um óbice muito grande, portanto, à composição do 11 que irá hoje defrontar o Futebol Clube do Porto. Portanto, vamos ter aqui um jogo
que eu diria com todos os condimentos para ser um grande clássico, e esperemos que efetivamente isto se possa refletir sobretudo nos aspectos mais positivos, que é no fundo o confronto revelar-se num grande espetáculo e no fundo quer uma equipa quer outra poderem dar o seu melhor no sentido de obterem o resultado final. Eu ia falar do André Almeida, com o Ruben Amorim lesionado e fez em dúvida, o André Almeida será. Sim, o André Almeida tem sido uma curiosidade, mas foi utilizado no início da época e agora com estas sucessivas lesões, primeiro de Silvio e agora com Feza, tem sido utilizado com alguma regularidade. Penso que também por causa da rotatividade que Jesus tem dado ao plantel. E tem correspondido. Ele tem jogado com alguma polivalência, porque neste momento tem sido chamado a funções de meio campo que efetivamente já tinha desempenhado, mas de facto o André Almeida acaba por ser uma promessa de épocas anteriores que agora se vai afirmando, não no 11 inicial, mas como um jogador com alguma regularidade, que pode de facto pela sua maturidade, ou com a maturidade que tem ganho no plantel do Benfica, ser um elemento, sobretudo interessante, sobretudo no investimento que o Benfica tem feito nos jogadores portugueses. Há aqui um conjunto de jogadores portugueses que, apesar de tudo, vão resistindo no plantel, porque tanto, os três grandes em Portugal têm dado muita primazia aos sub-19 ou sub-21 sul-americanos, sobretudo, e o Benfica na parte leste da Europa, que tem feito um grande investimento dessa natureza, mas julgo que André Almeida é um daqueles jogadores, como o Ivan Cabaleiro, o próprio Ruben Amorim, que regressou à Luz. Penso que há aqui um conjunto de jogadores que poderão ser uma mais-valia para o futuro, e o André Almeida está nesse lote. Disse que o Futebol do Porto parte na máxima força. O facto de ter uma vantagem de uma bola do anterior encontro, da primeira mão, pode representar algo em termos anímicos? Não, eu julgo que uma vantagem como a que foi obtida pelo Futebol do Porto é sempre importante. Não vamos desvalorizar isso. Nós estamos a falar numa meia-final disputada a duas mãos. Naturalmente que o Futebol do Porto parte na frente, porque tem um golo de vantagem sobre o Benfica, e nestes jogos aquilo que eventualmente também pode acontecer é que as equipas até estão niveladas. Mesmo que o Futebol do Porto não esteja a ser melhor, num clássico desta natureza, qualquer equipa pode fazer a diferença, depende de um dia melhor ou pior de dois ou três jogadores, um lance que eventualmente corra melhor ou pior, e portanto as circunstâncias do jogo também podem determinar isso, mas o Futebol do Porto obviamente parte em vantagem e terá que fazer a gestão deste resultado. Imaginemos que o Futebol do Porto possa marcar a Luz, e isso não é difícil. Aliás, eu quero aqui reportar quer o Eintracht de Frankfurt, quer portanto, o Nápoles na Liga Europa. O Futebol Clube Porto saiu com vantagens mínimas e acabou naturalmente por se ver confrontado na segunda mão, transcendendo-se nesses jogos e no fundo tendo o ganho de eliminatória precisamente com uma pequena vantagem que tinha tido. Portanto, eu acho que de facto o jogo terá todos estes condimentos de um clássico e poderá cair para qualquer um dos lados. Falámos das baixas do lado benfiquista. Do lado do Futebol do Porto, só o Elton está impedido de alinhar por lesão. Temos fora do baralho Abdoulaye, Kelvin e também Víctor Garcia, e regressam Quaresma, Reyes, Herrera e também Danilo. Eu acho que isto é uma gestão perfeitamente natural e acho que inteligente. Luís Castro, no domingo, sabendo que o resultado do campeonato, o desfecho do campeonato está praticamente traçado, acabou por, no fundo, poupar Quaresma, Danilo, Reis e Herrera, no sentido de fazer esta gestão de plantel, que também é muito importante. Deu a oportunidade ao Víctor Garcia, que pela primeira vez se estreou na equipa principal, é dos Bs, e o Abdoulaye e o Kelvin, que têm sido pouco utilizados, ou menos utilizados, acabaram por servir para a composição do 11 de domingo com o Braga. Correu muito bem, acho que o Futebol Clube Porto acabou por ter muita sorte na segunda parte, porque o Braga podia ter, de facto, levado vantagem, mas depois terminou muito bem. Houve uma resposta positiva do Futebol Clube Porto com esta equipa alternativa e penso que é uma solução natural para Luís Castro voltar ao seu 11 preferido, ao seu 11 inicial e, como eu digo, o Futebol Clube Porto apresentar-se-á na sua máxima força na Luz, que eu acho
que faz todo sentido, atendendo àquilo que é o objetivo traçado pela equipa, que é fazer desta prova a única onde eventualmente poderá salvar a época. Muito bem, então Vítor Garcia, Kelvin e Abulay de fora. Muito bem, vamos ao outro jogo porque é igualmente importante e também tem alguns condimentos interessantes. O facto da presença ou do Braga ou do Rio Ave na final ser o passaporte para a Liga Europa, que este ano para o Braga, por via do campeonato, está definitivamente... Exatamente, o Braga está longe das últimas épocas, em termos no plano desportivo, onde se intrometeu entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica nas grandes disputas, até em termos europeus, e portanto está longe disso, e este jogo tem esse condimento, primeiro, que é quem for à final, quem hoje eventualmente obtiver o passaporte para a final da Taça de Portugal, disputará a Liga Europa na próxima época. Há ainda um condimento adicional que terá a ver com tudo o que possa acontecer entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica. É que, de facto, qualquer um destes clubes poderá ainda, mesmo sendo derrotado na final da Taça de Portugal, ir à Supertaça Cândido de Oliveira. Depende um bocado daquilo que o Benfica conseguir em termos de resultados finais. Se o Benfica for vencedor, naturalmente que estas equipas ainda têm mais esse condimento. Por outro lado, e às vezes falamos de estatísticas, este jogo acaba por também ser jogado numa tensão muito grande entre os dois clubes. Eu lembro que, exatamente entre o Porto e o Benfica, há uma rivalidade grande, mas este Rio Ave Braga vai ser o quinto jogo entre as duas equipas, esta época, e portanto o Braga não conseguiu ganhar ao Rio Ave esta época ainda, e portanto isto é um dado estatístico pode ser importante, julgo que também tem a ver com o plano desportivo menos conseguido do Braga. O Rio Ave afastou o Braga precisamente na meia-final da Taça da Liga e, portanto, neste momento existe existe em curso a discussão sobre uma sanção sobre o Presidente do Braga, António Salvador, por críticas duríssimas no final deste jogo, que o Rio Ave ganhou por 2-1 ao Braga sobre a atuação do árbitro Olgário Benquerença. E, portanto, há aqui de facto esta questão adicional. As relações estão muito tensas. Julgo que tenha havido uma troca de mimos muito grande entre as direções dos clubes, os próprios treinadores, e, portanto, o jogo está rodeado de uma grande polémica. E como um 0-0 foi o que aconteceu na primeira mão, o jogo está tudo em aberto para ser um jogo entre rivais, no fundo com grande rivalidade, mas que efetivamente poderá dar um condimento adicional àquilo que possa ser o desfecho final deste jogo. E, portanto, vamos aguardar, mas eu julgo que o Braga poderá, com uma passagem à final, também marcar um bocadinho da sua presença entre os grandes de Portugal, porque acaba, no fundo, por ir a uma final da Taça de Portugal, salvando um pouco a época relativamente aos outros objetivos e às outras competições onde esteve envolvido. O Rio Ave, por seu turno, poderá voltar a fazer história. O Rio Ave esteve há 30 anos na final da Taça de Portugal. Exatamente, e portanto esteve há 30 anos, marcou presença pela primeira vez na final da Taça de Portugal e poderá agora efetivamente fazer um resultado idêntico, pelo menos, e disputar isto para uma equipa como a Rio Ave, da dimensão do Rio Ave, de facto será um grande feito. Isto até é corroborado pelos próprios capitães de equipa. Que não vão fazer a barba. Não, o Tarantini tem feito, porque em 84 houve uma curiosidade, os jogadores do Rio Ave a equipa acabou por não desfazer a barba, enquanto não atingissem os seus objetivos, e portanto também este ano Tarantini deixou a barba crescer até, eventualmente é uma superstição, penso que pela positiva, uma promessa que fez para eventualmente alcançar a final nos mesmos termos que aconteceram há 30 anos atrás, é verdade. Mas ele não deixa de referir, e isso é que é importante, que isso será, ou provavelmente será, o jogo da sua vida, porque o Rio Ave naturalmente tem sido um clube modesto, tem vindo muitas vezes à Primeira Liga, já nos estamos habituados a ver, e tem feito uma época fantástica. Acho que o Nuno Espírito Santo tem feito um excelente trabalho à frente da equipa, com todos os poucos recursos que tem a equipa, mesmo do ponto de vista do próprio plantel, que é extremamente limitado, muitos jogadores portugueses, portanto há ali um trabalho muito bem conseguido de Nuno Espírito Santo, e julgo que seria coroado de êxito se efetivamente fosse à final da Taça de Portugal.
O Braga já ganhou uma vez, foi em 66. Não, o Braga ganhou uma vez e é importante que se diga que o Braga nas últimas épocas, quer no campeonato, quer na Liga Europa, tem resultados que já ultrapassaram e muito. Por exemplo, seria impensável há 10 ou 15 anos atrás imaginar que o Braga atingisse o patamar de competição que atingiu e, portanto, não é de mérito nenhum o facto do Braga estar a fazer uma época menos conseguida. É importante que se diga que equipas como o Braga, às vezes o Guimarães, que também se vai intrometendo nestas finais de taça, como aconteceu ano passado, acabam por ser equipas que têm uns picos de êxito, sobretudo em algumas épocas onde as equipas acabam por ser mais conseguidas, ou há mais regularidade, ou há menos lesões, porque estas equipas estão muito condicionadas por isso. Eu penso que o Braga se tem ressentido da sangria dos jogadores, que naturalmente aconteceram desde há 2, 3 anos a esta parte, o que é natural, porque o Braga, é importante que se diga, nas últimas épocas conseguiu alguns, por exemplo, o Rubem Amorim, que está no Benfica este ano, era jogador do Braga nas últimas 2 épocas e, portanto, o Braga conseguiu um lote de jogadores que acabam por ser uma espécie de sobras, que eu acho que isto é um termo exagerado e até não quero ser depreciativo, mas relativamente às equipas grandes, e conseguiu juntá-las todas. Eu lembro que, por exemplo, Kim, que atuava no Benfica, o Rubem Amorim, o próprio Futebol Clube Porto com o Alain, um conjunto de jogadores que depois todos juntos na mesma equipa conseguiram de facto feitos muito interessantes e resultados muito interessantes, como aconteceram nas últimas épocas, e portanto não é de mérito nenhum. Julgo que o próprio Braga está a passar por um processo complicado, a própria substituição de treinador, acaba por, julgo que estão com um processo, com problemas com o plantel relativamente a lesões. Isso foi visível, por exemplo, no jogo contra o Benfica, onde tiveram que chamar muitos jogadores da equipa B. Portanto, tudo isto tem contribuído para que o Braga não tenha conseguido aquilo que conseguiu nas últimas épocas, mas não há de mérito nenhum. Aliás, o Braga está nestas meias finais por mérito próprio e eu acho que vão disputar a própria eliminatória com todo o mérito, independentemente de ser no Estádio dos Arcos ou não. E, portanto, julgo que toda esta polémica, os jogadores conseguiram centrar-se naquilo que objetivamente é importante, que é o resultado e a passagem à final da Taça de Portugal. E temos aqui um nulo, como referiu há pouco, e depois mesmo as equipas, apesar de uma estar em 6º e outra em 11º, em termos pontuais estão bastante próximas. Eu acho que aqui o fator casa vai acabar por aproximar e nivelar as próprias equipas. O Rio Ave tem feito um excelente campeonato, independentemente do lugar que ocupa, e portanto tem feito uma excelente época, vai à final da Taça da Liga, está agora envolvido nestas meias finais, e julgo que o facto de jogar em casa vai acabar por aproximar em muito da equipa do Braga, e eu julgo que o resultado estará perfeitamente em aberto. Vamos ver, logo à noite já saberemos então quem vai ao Jamor. Esta que é a prova rainha do futebol nacional, ainda é. Exatamente. Cancelo, obrigada, até à próxima semana. Até E obrigada pela sua vinda aqui ao Jornal Regional.